Bom, vamos lá. Nessa aula nós vamos falar de fontes, começar a formatação de fontes. Dessa aula em diante, para utilizar o nosso Word, eu vou gerar um texto automático agora que vai ser usado no decorrer do curso, ok? Então, para quem ainda não sabe o que é gerar um texto de forma automática, volta lá para as primeiras aulas, que tem uma aula só ensinando o que é isso. Então, eu vou usar aqui o range. Vou colocar bastante parágrafos. Vou colocar 15 parágrafos. Cada parágrafo aqui com 6 frases, ok? E vou gerar esse texto que eu vou trabalhar com ele agora até o final do nosso curso. Bom, para a gente treinar fontes, primeiro eu vou vir aqui no início e vou colocar um título para esse documento. Vou colocar aqui aula de Word 2019. Vai ser o título do nosso documento. E agora nós vamos começar a ver a questão de formatações de fontes, ok? Bom, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero fazer é formatar o meu título. Então eu vou selecionar o meu texto. Nós temos várias formas de selecionar texto, né? Nós podemos utilizar o mouse clicando com o botão esquerdo e arrastando. Eu consigo marcar parte de texto. Posso clicar onde eu quero, segurar a tecla Shift do teclado e ir com a setinha. Também é outra forma de marcar. Posso vir com o mouse do lado esquerdo aqui do texto. Quando ele vira essa setinha branca, você clica, ele marca a linha inteira. Posso simplesmente clicar. Se eu der 2 cliques aqui, ele marca uma palavra. Se eu der 3 cliques, ele marca o parágrafo inteiro. Então tem várias formas de selecionar um texto. Eu acho que isso aí não é muito segredo para ninguém. Então, o importante é que a gente tem que marcar o texto para aplicar a formatação que a gente precisa. Nessas versões do Word, quando a gente marca, já abre essa caixinha aqui, ó, onde já tem várias opções que você pode utilizar na formatação da fonte. Outra forma é vir aqui na guia página inicial. A gente tem também todo esse bloco aqui, que é de formatação de fonte, onde você pode escolher o tipo de letra que você quer, o tamanho da letra, né? No caso da fonte. Você tem esse botãozinho aqui para aumentar e para diminuir de forma visual. Você tem como colocar negrito, você tem como colocar itálico, você tem como colocar sublinhado. Pode mudar a cor da letra também. Tudo isso utilizando aqui a própria barra de ferramentas. Se você quer ter acesso completo ao menu de formatação de fontes, você vai vir aqui, ó, nesse sinalzinho que está na frente da palavra fonte. Ó. Se eu clicar aqui, eu tenho acesso à janela de formatação de fonte. E eu vou formatar, no caso aqui, o meu título por aqui. Então, primeira coisa, eu vou escolher o tipo de fonte que eu quero. No meu computador aqui tem vários outros tipos de fonte que não deve ter no seu, tá? Porque eu utilizo programas gráficos que eu preciso de outras fontes. Então, nem todas que eu tenho aqui você vai ter. Eu vou usar então uma fonte mais padrão, que todo mundo tem, que é a Arial, por exemplo. Então vou colocar meu título como Arial. Vou escolher o tamanho dele, vou colocar 14. Quero que ele tenha negrito. Tá? Aqui se eu quisesse itálico também eu tenho aqui negrito e itálico. A cor da fonte não vou mexer, eu poderia trocar a cor aqui também. E tem vários outros tipos de efeito que você pode colocar. Basta clicar e depois você vai clicar no botão OK. Pronto. Está adicionado o meu título formatado, né? No caso aí, todo formatado pelo menu formatar fontes que eu utilizei clicando aqui. E isso a gente pode fazer no texto inteiro. Então eu vou marcar aqui o restante do meu texto. Ó. Vou rolar até embaixo. Vou marcar todo ele. E vou aplicar também a formatação de fonte. O que eu quero formatar aqui? Botar a mesma letra, né? No caso, vou buscar a letra Arial, vou clicar nela, vou colocar o tamanho 12, vou clicar em OK. Ó. Pronto, a letra já foi alterada toda para Arial. Então, no texto eu fiquei com Arial 12, aqui no título eu fiquei com Arial 14. Ok. Bom, outra ferramenta aqui bem interessante que a gente tem de formatação é o pincel de formatação. Esse pincelzinho aqui que muita gente não conhece para que serve. Então, se eu digitar aqui um novo título, por exemplo,
ali eu tenho aula de Word, eu vou colocar aqui, por exemplo, introdução. E vamos supor que eu queira que esse introdução tenha a mesma formatação desse título de cima. Então, para não ter que vir aqui e ter que ir lá mudar a letra de novo, mudar o tamanho, eu posso copiar essa formatação para essa palavra. E eu vou fazendo isso utilizando o pincel de formatação. Então, como é que funciona? Eu vou selecionar o texto original, vou clicar no pincel de formatação e aí eu vou pincelar em cima da palavra. Ó. Pronto, quando eu faço isso, ele transferiu essa formatação para a palavra de baixo aí, de uma forma bem simples e rápida. Então a gente ganha tempo aí de formatar sem ter que ficar aplicando todo de novo aquela formatação. Então é bem útil aí o pincelzinho de formatação para a gente poder transferir uma mesma formatação de um local para o outro. Outra coisa interessante que a gente tem nesse menu de formatação de fonte aqui, ó. Se eu selecionar esse texto, imagina que eu quero que esse texto seja todo em letra maiúscula. Eu não preciso digitar de novo. Eu tenho um botãozinho aqui, ó, que vai servir para mudar essas letras para mim. Então eu posso colocar a primeira letra da frase em maiúscula, tudo em minúscula, tudo em maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula, fazer a alternância do que está para uma nova configuração. No caso aqui eu quero tudo maiúsculo, eu posso clicar aqui, ó, maiúscula. Pronto. Então com isso eu pego um texto que era minúsculo, ó, e transformo ele todo em maiúsculo. Também pode te ajudar a ganhar bastante tempo aí. Eu tenho uma tecla de atalho também para fazer isso. Então se eu clicar no meu texto, eu posso usar a tecla de atalho Shift F3, que ele vai alternar entre tudo maiúsculo, tudo minúsculo e cada letra da palavra maiúsculo. Então, ó, Shift F3, eu consigo ir alternando até chegar naquela posição que eu quero. Bem legal, não é? Bom, ainda aqui no fonte, eu tenho essa opção aqui de limpar a formatação. Então, se eu venho aqui nesse texto e eu quero limpar a formatação que eu coloquei nela, eu posso clicar nessa borrachinha e ele vai voltar o texto para o modo normal, ou seja, sem nenhuma formatação. Ok? Então, esse aí é o menu fonte, os recursos mais utilizados do menu fonte, e você pode precisar bastante deles aí. Bom, eu vou voltar aqui com essa formatação utilizando o pincel, o meu título. Eu tenho aqui também essa opção, ó, de cor do realce do texto. Serve para você realçar com uma cor aí colorida uma parte do texto. Então, se eu quisesse pegar essa palavra aqui, vídeo online, eu poderia colocar, ó, um fundo, né, uma cor de fundo nesse texto para chamar a atenção. Também é uma formatação de texto interessante aí, dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo, para você poder chamar atenção para determinada coisa dentro do seu documento. Então, essas são as principais formatações de fonte que a gente vai utilizar aí nos nossos trabalhos, ok? Vamos continuar na próxima aula então. Um abraço e até a próxima.